Acho que faz mais acho que 2 semanas que nós estamos sem se comunicar, né? Então nós temos que continuar agora, ok? A gente sabe assim que, é claro, todos temos dificuldades, alguns tiveram mais dificuldades com relação à questão da casa, mas a gente sempre fala dos males o melhor, né? Tipo assim, nada de mal aconteceu com as pessoas, com a vida. Então isso já é uma gratidão que a gente tem que ter, certo? E aí a gente tem que agora começar a retomar a nossa vida, né? Estudar, trabalhar. A gente não parou. Os professores, por mais que teve uma semana passada, que deu uma pausa por causa de todos os problemas, né? A gente continua trabalhando, fazendo alguns planejamentos diferenciados. Não sei se vocês estão ouvindo dos professores, que na semana que vem vai ser muito legal, porque vai ter atividades diferenciadas, joguinhos, Sim, lutas, isso vai daí eu ter. não, isso daí eu não Hã? entendi direito. Pensa assim, que tanto a parte de atividades que são encaminhadas, né? Tipo, você vai ter atividades, o máximo que você vai ter para fazer, digamos assim, de exercícios, leitura, atividades, vão ser alguns tipos diferentes de exercícios. Tá? Então, por exemplo, não vai ter um texto para você escrever, não vai ter um exercício para você ter que ler e preencher, escrever. Vão ser atividades mais assim, recreativas, jogos, desafios, né? Vai ter a parte cultural, artística, algumas professoras, algumas de educação física e de dança, eles vão propor algumas coisas diferenciadas. Eu e outros professores vamos fazer quiz durante as aulas. Então vai ser assim, a semana que vem até O professor, dia 31 que vai que ser é, diferente. Oi. o que que é quiz? Quiz são aquelas perguntas que tem que ter respostas A rápidas, professora. sabe? Tipo o show do milhão, tipo aquela do Luciano Huck lá, aquela Quem Quer Ser o Milionário, sabe? Quando tem uma pergunta e tem 4 respostas, você tem que escolher uma. Aí quem acertar, Aham, vence, entendeu? É ah, assim tá. que é um quiz. Uhum, uhum. Então, Ô, Entendi. professor, será que hora que vai oi. começar? O quê? O quiz? As atividades? É, Então, vai ser em horário Terça-feira. normal de aula. Os mesmos. Claro que vai ser diferente assim, por exemplo, eu não sei se vai ser mandado, provavelmente vai ser mandado para vocês um cronograma dos horários que vão ser atendidos. Tipo, vai ser legal que vocês vão estar no momento, por O exemplo, com 3 professor, professores ao mesmo tempo. o E aí vai. professor de ciência falou, o professor de ciências Ah, falou que ia ter 3 professores na terça-feira e o sétimo com o sexto. Tudo isso, junto. exatamente. É isso aí que eu tô falando. Então vai ser legal porque vocês vão ter que Não. interagir. Por exemplo, vai ter no meio de uma atividade, pode ser que tenha algumas surpresas, entendeu? Que você vai ter você vai ter que achar algum objeto dentro da sua casa, sair correndo e chegar. Por exemplo, pega o objeto azul, vem até a frente do computador e Ah, cante uma música professor, da Xuxa, entendeu? Você vai ter que se isso virar. aí vai ser de Como... acabar, porque, ó, Ah, nós vamos estar tudo de pijama de manhã. não, mas vai ter que sacudir a Duas, poeira. Poeira não tem, mas vai ter que tirar o pijama, colocar uma roupa bonita. Eu vou botar um terno, gravata, falar, oi, velho. Mas vamos começar aqui, ó. e coloca Olha lá, aqui, ó. Nós vamos bonequinho. começar. Quem quer dinheiro? Vai, quem quer dinheiro? E vamos aqui, ó. Vamos para a roda rodando. Ei, quem quer participar? Levanta a mão aqui, você. Você que falou primeiro aí, dona Isadora vai participar. Dona Isadora, mas como é seu nome? Como é seu nome? Ah, Isadora! Esqueci que eu vi ali. Ah, meu irmão. Olha só, Isadora. Qual é o maior monte do mundo? É o monte de travesseiro da minha cama. É porque eu ponho bastante travesseiro.
Deixa que Desculpa, eu sem querer. me empolguei aqui, né? Mas é normal, tá? Vocês me conhecem e agora nós vamos para a sessão assim, ó. Vou ensinar vocês como você chorar, né? Sem você precisar de cebola. Então você tem que fixar os olhos em algum ponto. O Eu professor, faço E aí também. você o pensa naquele professor, filme mais triste que você já assistiu. Aí você o pensa naquela professor, eu cena. sei como é que é. Ah, O fala. professor, eu sei como chorar sem ter cebola perto. Como? A Já mãe e o pai sei. pegar uma chinela na mão. Não, mas aí antes, é verdade, você já começa a chorar antes, né? Ou Eu então sei assim, chorar. Claro. ou você pegar a prova e um 0,5 na mão também, você fala, ah, meu Deus, aí começa. Ou pegar mostrar uma agulha na nossa frente que Professor, Pois é, começa a tem gente cheirar. que tem medo, né? ô Oi. professor, E tomar a injeção. É verdade, mas a Depois injeção eu tô calma. é um pouco de pânico, assim, né? é só me botar um Professor, filme ou uma série que pode ter alguma coisa triste que eu choro. É Aí, verdade. o Por professor, exemplo, eu tenho as emoções um pouco afloradas, assim. Se tem um filme alegre, legal, de comédia, eu dou risada às vezes sozinho. Tem gente que tem assistindo em casa e não dá risada, eu dou risada sozinho daí. Aí tem filme, eu já chorei, pra você ter uma ideia, no filme. Quem já assistiu aquele filme Gigantes de Aço? Que tem o robô, que o menino e o pai dele é boxeador, eu, aí eles dão soco eu, assim e ganha e campeonato. já vi mais de 5 vezes. Eu também, já assisti várias vezes. Você Eu acredita que também. eu chorei naquele filme, você acredita? Eu falei, não, não pode, cara, eu não tô chorando, pelo amor de Deus, o que é isso? Ai, tem hora que a gente se pega na emoção de um Mas o que o detalhezinho. professor se emocionou não tem nada a ver. Não, mas sabe o que foi? Porque assim, tem uma cena que envolve assim a paternidade, ele sabe o reencontro, o filho ele aceita o pai, sabe? Aquilo, como eu tenho filho, sei lá, aquilo mexeu comigo, sabe? Eu me Meu Deus. imaginei naquela situação. Aí acabei chorando. Eu chorei até no Rei Leão, você acredita? Quem, quem que- Meu Deus. Nem no Rei Leão tem gente que não chora, eu chorei. É muito eu difícil fiquei cena. uma vez a gente tava lá no cinema vendo Rei Leão, né? Com meu Sim, primo, que eu tava lá. Daí o meu primo, ele deu um pulo na cadeira, levou um susto. Ele deu um pulo na cadeira. sério? Nossa, Ô Aham. professor, eu oi. fiquei surda porque tinha um som no lado do onde a gente ficou. Eu fiquei Sim. surda. Porque o som do cinema, foi no cinema, Foi. aquelas caixas de som, às vezes elas são muito fortes, né? Elas têm Que Sim. surgido que tem eles muita davam. potência. Meu Deus do céu. Mas então, gente, eu preparei vocês e vocês precisam fazer uma coisa, ó. Vocês têm que ajudar a gente na divulgação. Por quê? Uma das coisas também que a gente está fazendo essa semana diferenciada é para que vocês também retornem vocês não, vocês eu vejo que sempre estão aqui, mas alguns alunos não estão assim muito assim a fim de estudar, né? O Acostumou professor, muito a ficar em casa, só um minutinho. Ficou muito assim acostumado de ficar dentro de casa e não vou ficar fazendo nada não, né? Tô cansado e tal. Então assim, o que que a gente quer também com essas atividades diferentes é chamar os alunos para voltarem. Alguns alunos sumiram, simplesmente sumiram, não pegaram atividade impressa, não estão fazendo lá no Positivo On. Então, a gente, assim, até aconselha que quem está tendo possibilidade de fazer online, faça, tá? Porque está acontecendo mais casos de contaminação, aumentou em Santa Catarina, né, os casos de contaminação pelo Covid. Então, a gente tem que evitar ficar saindo de casa e pegando coisa, Professor, sabe? Oi. aqui em Areias tem suspeito e tem confirmado. Tem, exatamente. Sim. o Todos professor os bairros praticamente tem alguém que foi contaminado. disse que ia voltar às aulas em agosto, né? O que que Mas acontece? A previsão era que voltaria em agosto e ia ser mais assim, parcial, não seriam todos os alunos dentro da sala.
Mas o grande problema é que Se ainda fosse a entrar em nossa. agosto, a minha mãe não ia deixar. Exatamente, muitos pais com certeza não iam permitir. Eu tenho certeza que alguns iam falar: não, não tem problema, vai para a escola. Outros iam falar assim: não, jamais, você não vai, porque é perigoso, vai aglomerar, né? Então a gente tem que ter cautela. O governo do estado, ele tem estudado, tem feito pesquisas com os pais. A maioria dos pais não querem que voltem para a sala. Mas o problema, sabe qual que é maior? Não é nem assim se o governo decidir ou não, né? Se o município decidir ou não. A questão é a própria população ter consciência de que assim, você não pode ser um foco de doença, entendeu? Por exemplo, você foi lá, foi para a escola e aí você não tem sintomas, é assintomático, mas você pegou o vírus e aí você leva para tua casa. Tem pessoas que ali têm sintomas aí, pode ficar doente. Então esse é o grande problema. Às vezes não é nem a criança pegar também, porque ela tem mais resistência, mas é levar para casa, onde tem um avô, onde tem um idoso, ou alguém que é grupo de risco, entendeu? Esse é o grande problema, espalhar também E essa, também, essa doença. professor, Ah, e também a gente ali na sala de manhã, nós trocamos de lugar, então nós vamos sentar onde outra pessoa sentou. E nós não se cuida muito, né? Que é porque criança. acaba esquecendo, né, também. O uso da máscara vai ser meio que, assim, tem escolas, por exemplo, lá no, na E Europa, eu fico muito eles, sufocada com a é máscara, e às vezes eu por tenho isso que botar um mesmo. pouquinho do meu nariz pra fora, Porque daí é muito tempo porque sentado senão eu ali não consigo e respirar. respirando com máscara, né? Então, às vezes acontece, tem gente falando que tem casos confirmados, vocês estão vendo? Então, não é brincadeira. Algumas pessoas falam assim: ah, a mídia é mentirosa, fica falando que tem um monte de gente morrendo, que tem um monte de gente contaminada, é mentira. E se você for pensar, agora, nesse mês, mais ou menos, assim, de julho, é que começaram a acontecer casos que estão chegando próximos de nós, né? Igual alguns estão relatando aqui no chat, aqui, ó. Ah, meu vizinho, minha vizinha. Por exemplo, o meu tio morreu lá em outra cidade. Não por causa exatamente só do Covid, mas o Covid, meu tio tinha 92 anos, se não me engano. Mas ele era forte, ele tinha uma saúde boa, tranquilo. De repente, do nada, ele teve um problema de saúde no coração. Ele teve um desmaio lá, que foi, acho que, um infarto que ele teve. E lá no hospital, provavelmente ele pegou Covid, porque, né, tá lá e as pessoas estão meio contaminadas no hospital. E aí ele voltou para casa, depois ficou fraco, aí atacou o rim, atacou o coração, atacou o pulmão. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente vai no supermercado, qualquer lugar, é fazer todos os cuidados e tentar evitar o contato, porque já foi comprovado que o que é mais eficaz é o isolamento. É não ficar, é mais ou menos assim, ó. Se você tá sujo de lama, né? Pensa, você caiu na lama, tá todo sujo. Aí você vai e abraça alguém. O que acontece com a outra pessoa? Ela vai ficar cheia de lama. Aí essa outra pessoa aperta a mão de alguém, vai passar essa lama para outra pessoa. A outra pessoa dá um tapinha nas costas do outro. Você está vendo? Então, se as pessoas não têm o contato físico, né, próximo ali, evita do vírus se espalhar e aí ele vai perdendo força. Esse que é o fato do isolamento social. E aí eu acredito assim que da região, o nosso município é um dos que tem a melhor organização de estudo, tá? Vocês estão tendo aula, por mais que seja gravada, mas vocês têm aula de explicação, quem tem acesso à internet, é claro. Vocês estão tendo atividades impressas, quem não tem acesso, com explicações e a apostila de você em casa. Eu sei que alguns, né, infelizmente, perderam a apostila, mas porque molhou a casa. Quem que falou aqui que relatou isso? Foi a A Rihanna. Rihanna, né, Rihanna? Então, não sei, vocês já tentaram, vocês entraram em contato com a escola, com a Secretaria de Educação. Eu sei que eles iam realizar alguma coisa não sei se eles iam fazer uma cópia, né, para ajudar esses que perderam o material e tudo, mas de alguma forma
você tem que ligar na escola lá e perguntar, eles vão dar um apoio, tá? Pode ter certeza. E claro, quem a gente vai entender, a quem não tem apostila em casa, mas tem acesso à internet, também pode estar acessando, certo? Para não ficar para trás, ficar atrasado. Acessa o carrossel lá, onde tem a apostila virtual ali e começa a fazer as atividades, tá bom? Para não ficar atrasado, para não se perder. Bom, falando disso, então a gente está em que pé? Nós começamos a estudar sobre a parte da litosfera. Esse assunto eu amo dar aula, eu queria estar lá dentro da sala com vocês, que eu gosto de fazer desenho, sabe? Eu gosto de mostrar ali, sabe? Me dá um negócio ruim não poder, mas né, a gente tem que aguentar. Infelizmente temos que ficar aí longe. Então, assim, primeira coisa, vamos falar um pouco lá da litosfera, né? Fazer um resumo bem basicão. Eu vou fazendo algumas perguntinhas e aí quem souber responder, responde que ajuda os outros, tá? Primeira pergunta. Vocês sabem o que significa litosfera? Quem souber, pode falar aí. Litosfera, alguém sabe o que é? Quando a gente perguntar para você, o que é litosfera? Pode escrever, pode falar, quem sabe. Quem sabe, faz ao vivo, ô louco, bicho. Ninguém sabe, cara. Litosfera, vocês estão estudando agora, gente. É onde nós vivemos. É onde nós vivemos. Nós vivemos, de uma forma bem geral, assim, onde nós vivemos, tá? Mas vamos ser mais específicos. Nós vivemos na litosfera, nós vivemos no planeta Terra. Que parte do planeta Terra que é essa litosfera? Ó, que vai fazer A parte crosta. da crosta, Crosta. isso, a crosta terrestre. A litosfera é uma das camadas, considerada das camadas internas da Terra. Já que nós falamos nisso, quais são as camadas internas da Terra? Tem o núcleo externo, núcleo interno, manto e crosta. Isso, muito bem. Então, se a gente for falar só em três palavrinhas, são núcleo, manto e litosfera, ou crosta terrestre, certo? E dessas camadas acontecem algumas coisas que são interessantes, né? Muitas vezes nós escutamos por aí falar sobre terremotos, sobre vulcões ativos, né? Sobre problemas que acontecem nas cidades. E Sim. isso é gerado por que tipo de situação? Por que alguns problemas de terremotos, vulcões, por que acontecem? Quem gera isso? As placas tectônicas. Muito bem, Maria. É isso mesmo. As placas tectônicas. Para quem não sabe, eu não lembro muito bem, as placas tectônicas, elas são, na verdade, a própria crosta terrestre. De que forma que elas estão? É como se você pensasse assim na crosta terrestre, assim, pensa em um ovo. Pega o ovo de galinha, certo? Aí você pega o ovo de galinha, dentro do ovo, lá no meião do ovo, tem a gema, certo? Que é mais interna. A gema representa como se fosse o núcleo da Terra. Aí, a clara que está envolta ali, né? Está envolvendo a gema, seria o manto, onde é mais líquido, onde tem o magma. O magma é a parte de rochas e minerais que estão ali derretidos, estão em altíssimas temperaturas. Apesar disso, o núcleo é mais quente ainda. Só tem uma parte da Terra que é sólida, porém é muito quente, que é o núcleo interno. Quem sabia disso, que o núcleo interno é sólido? Levanta a mão aí. Eu não vi. Não dá para levantar. Eu não vi a mão, não Tô vi. de Cadê? pijama. Põe só a mão assim, ó, na tela, assim, na câmera. Oi, oi. Eu Bom, mas sabia, professor. então isso é bom. Por quê? Agora pensa comigo. Por que será? Ah, ó, viu a mãozinha ali. Ó. Por que será que numa temperatura de mais de 6.000 graus, né, de 5 a 6.000 Eu graus sei, Celsius, por que será então que o núcleo é sólido? Fala pra gente. porque sofre muita pressão. Muito bem, é isso mesmo. Tá vendo como é importante estudar? Ó?
Eu fiquei muitos anos da minha vida, para você ter uma ideia, só quando eu virei professor, que eu comecei a estudar, que eu consegui entender, né, por que que o núcleo interno era sólido, entende? Porque a pressão que tem sobre ele, existem umas questões físicas que são interessantes de estudar. E quando você tem um objeto que está sobre calor e pressão, existem algumas forças atuando sobre ele. Então, o que acontece? Toda aquela pressão do planeta Terra inteiro, de toda a massa do planeta, concentrada, sendo concentrada e atraída pela própria força gravitacional, é mais ou menos assim. O núcleo, quando ele foi formado, segundo as teorias, segundo os estudos, ele já acumulou a parte mais pesada da Terra, que foram metais pesados, principalmente formados por ferro e também pelo níquel, que é o outro metal pesado. E esses metais se acumularam de tal forma que no centro da Terra eles foram atraindo materiais e outros tipos de partículas. E quando elas iam se chocando com eles, iam gerando atrito e explosões, pegando fogo mesmo, né? Aí o que acontece? Acontece que o planeta daí começou a ter uma fusão, um derretimento, né? Fusão é derreter, estado sólido para líquido. Só que o núcleo começou a receber tanta pressão e o peso das outras massas que foram acumuladas em volta, porque é um globo, né? É uma esfera. Então, de todos os lados ali, de todos os cantos ali, vão pressionando o núcleo, que gerou essa pressão muito forte e aí deixou o núcleo mais sólido, entenderam? Então, o núcleo da Terra é sólido, isso é muito importante de se entender. E outra coisa, então por que que o manto é líquido? Ele é pastoso ali, é viscoso, uma rocha derretida, mas por que que a crosta é sólida, a crosta terrestre? Quem gostaria de explicar? Tem É uma... mais fria? Porque, olha, mas quem quer dinheiro? Essa menina é inteligente demais. É exatamente por isso. É porque ela esfriou, certo? O magma que estava ali borbulhando, que estava quente na formação inicial do planeta, ela começou a esfriar na camada mais externa, certo? Esfriou, aí virou uma casquinha. É mais ou menos isso quando você, por exemplo, pega um. Quem já fez um brigadeiro que é um brigadeiro que é, digamos assim, que você faz com aquela caldinha. Já viu uma caldinha branca que vai por cima? Não sei se é o brigadeiro ou outro tipo de doce que vai uma caldinha de Ah, um sim. chocolate branco. Eu sei que vocês estão. Beijinho. É ou um beijinho com uma camada de chocolate em volta, sei lá, enfim. Ah, sim. Quando você pega aquela calda de chocolate que está quente e coloca no doce ali, por dentro ali ele pode ser até líquido, pode ter um mousse, alguma coisa dentro, só que por fora aquele chocolate vai esfriar, né, e vai virar uma casquinha. É isso que aconteceu, Sim. é isso que aconteceu com a Terra. É Pensa trufa, que professor. isso, trufa, lembrou, obrigado. Então, assim, imagine que a Terra era uma grande trufa, né? Pegando fogo. E aí chegou uma hora que já não tinha mais tanto calor em volta na parte da superfície, inclusive o espaço, ele tem temperaturas negativas, né? E aí a atmosfera também começou a esfriar, e aí a parte de fora da Terra, que é a crosta, a parte mais externa das camadas, no caso, que é a crosta terrestre, virou uma casca de rocha. E aí pensa, dentro da Terra, o magma queimando ali, borbulhando, como se fosse uma panela de pressão, uma sopa, né? Borbulhando. O que que acontece? Ele começa a querer sair por aquela casca de rocha que se fechou. Querendo sair, eles encontraram áreas mais frágeis e criaram rachaduras. E aí, nessas rachaduras, as placas tectônicas elas foram se formando, uma ao lado da outra. Foi quando eu expliquei, quando eu mostrei para vocês, nos exercícios, nas atividades, tem aquele mapa que mostra o mapa mundi e as rachaduras que tem das placas tectônicas, certo? Professor, é mais ou menos assim que é a casquinha do machucado. É verdade, olha só.
Legal, Maria Luísa. É um, Não isso é não, assim? Por é dentro é cheio de exatamente, sangue, por fora é uma casca ali que criou. exatamente. Olha só, eu nunca tinha pensado nisso, tá vendo? Vivendo e aprendendo, quer ver que legal? Apesar que não é uma boa lembrança isso aí, né? Você machucar o joelhão, né? Aí fica aquela cascona assim e por dentro fica molhadinho. Aí você pega e esbarra, cai no chão de novo. Ai, que dor que dá naquele, aquela casquinha que sai, entendeu? Ontem, professor, eu tava parada, eu bati a minha mão, literalmente. Eu tava batendo a minha mão que eu tinha machucado toda vez. Nossa, é triste, né? É É triste, triste. porque Eu tô com meu Professor, dedão. Eu tô com olho de peixe no meu dedão, daí eu bato em tudo quanto é lugar o meu dedão. Daí, meu Deus. e o Só pior é se que só bate, encontrarem o pior é já que assim, imagina batendo. o outro dedão você não bate, né? Só aquele que tá machucado, né? É impressionante essas coisas. Mas é isso professor, aí. Oi. o meu avô caiu e, tipo, ele caiu dentro de um lugar que, tipo assim, meu tio, lá no negócio do meu tio, que, tipo, é mato, só que, tipo, não é mato, é bem fundo, assim, sabe? Tipo, não é fundo, mas é, tipo, que uma vala. Sim, sim. Daí ele caiu, tipo, e ele machucou a coluna. E eu também estou com a coluna machucada com casquinha de machucado aqui. E eu Nossa, quero tirar porque eu tenho agonia. não pode, não E tire. eu não posso. É, não tira, porque justamente é isso que Porque daí vai sangrar protege. e vai sujar a blusa toda. E também vai fazer casquinha de novo, não tem jeito se você tirar. Eu sei que dá agonia. E quantas vezes eu peguei e cocei machucado, fica aquela coceirinha, né? A minha mãe sempre falava: Ó, não coça, porque é que tá sarando. Ela falava assim: se tá coçando, é que tá sarando. Eu falava assim: ai, será? E era verdade. Aí ele vai fechando, né? Casquinha vai fechando, e a pele ela recompõe. Eu sei que dá vontade ali, mas tenta não mexer, que é melhor. Eu Bom, não Dá tenho raiva vontade. porque aquela caixinha da tentação. sim, dá vontade de coçar, não tem Tentação, jeito, tu né? quer lá tirar, ela começa a coçar, tu quer tirar, mas não pode. Mesmo assim, tu tira. É Gente, vamos lá então agora para a verdadeira história, tá? Eu quero saber de vocês aí. Como que estão as atividades? Vocês estão conseguindo fazer? Vocês estão vendo pelo menos lá as atividades? Vocês pegaram? Como que assim, vocês relaxaram, esqueceram depois de todo esse Tem uma problema? matéria que eu não tô com coragem de fazer. Não tá com coragem? Hum, E hum. qual que é? Não é geografia não, né? matemática. Não, geografia. É, Ah, ufa. matemática, geografia É? eu fiz terça. Ah, bom. Matemática, gente, vocês têm que pensar assim: eu tenho que ser gênio. Para eu ser gênio, eu tenho que também fazer entender matemática. Pronto. Aí você vai lá e faz. Ah, Mas mas é eu não muita quero ser. coisa. Aí você fala, eu não quero ser gênio. Mas você tem que ser gênio, porque são os gênios que dominam o mundo, entendeu? A gente tem que tentar ser gênio. E a Ô, matemática é professor. importante para isso. Ontem eu estava conversando aqui, estava conversando em casa e, na verdade, conversando com outras pessoas também a respeito da questão assim, por que que a matemática, muitas vezes, ela é difícil? Sabe por quê? Principalmente porque as pessoas criam barreiras. Falam, eu não sei, eu sou burro, eu não entendo. E aí essa barreira dificulta o seu aprendizado, entendeu? Às vezes tem gente que reclama, mas Mas é muita eu coisa. não aí pega e fala assim, é o professor, eu não gosto do professor, ou eu não gosto da matéria, ou eu não gosto sei lá, da apostila, ou não gosto da escola, e aí põe empecilhos. Nós precisamos entender que a nossa vida não vai ter volta. A gente só tem uma vida, não é igual o gato que tem 7, 9 vidas, sei lá que falam, né? Mas a gente tem que pegar e aproveitar esses momentos, entendeu? Esse momento que vocês estão vivendo agora é mais complicado ainda porque vocês não estão tendo ali o contato com os professores. Então, vocês têm que tentar criar uma injeção de ânimo e falar, não, eu não estou querendo fazer, dá preguiça, mas eu vou fazer um esforço. Vamos lá, vou fazer um esforço e aí que, professor, vou cantar, já volto. Quem que falou que vai cantar ali? Ah, cantar Mas parabéns. se Ah, matemática fosse fácil como ciências,
Seria ótimo, maravilha. Mas, mano, tem coisa, atividade, correção e tem avaliação, é claro. Mas a correção é pouquinho, a atividade também é. Eu fiz? É porque assim, ó, Tem prova. a gente acaba às vezes Tem. colocando alguns Essa semana? empecilhos. Oi? Sim, de matemática tem prova. A prova é uma. Se tiver prova, gente, é uma. Digamos assim, é mais fácil ainda, tá? Para vocês, porque vocês têm acesso ao material, entendeu? Aí os professores estão ali para tirar dúvida. Aproveitem essas aulas que Professor, tem só que é de assim, manhã ó. para tirar dúvida. Hoje tem aula de Tem, matemática à tarde, né? tem. Então não Só que Sim. assim, ó, tem a correção, tem Ah, Professor. tem a correção, tem a atividade e tem a sim. prova. Aí é muita coisa. É porque o que que aconteceu? Acumulou, entendeu? Acumulou o que a gente já tinha mandado. E aí ficou praticamente assim, do dia 1 até o dia 15. Aí depois estenderam até o dia 20. E aí algumas coisas que teve gente que ficou para trás, atrasado, e aí fica acumulado, né? Mas Professor, façam o que Ô, vocês professor, conseguirem, entendeu? O que não ô, sabe, não vão professor, fazer, né? Oi. quando eu não querer assistir aula, quando eu não puder assistir aula de matemática, eu sei, o Dani é meu vizinho, eu posso ali perguntar pra ele. Aí é bom, bate na porta ali, né? Daí é verdade. Mora Mas, literalmente na frente da casa dela. mas eu já não gostaria disso. Imagina um monte de aluno batendo aqui na minha porta. Professor, não entendi. E eu Calma, moro gente. pertinho da tua casa, tá, professor? Aí eu ia falar assim, quer saber? Tem internet, tem o Google Meet, tem o plataforma On, pode perguntar por lá, né? Vamos ô evitar o professor, contato, assim, né? Tem o Oi. Braille. Tem o quê? Braille? A Ana Clara falou demais. Não é nada não, professor. O Braille é para fazer. É, Ana, porque se fosse falar. Vamos lá. professor, Oi. desculpa por chegar um Faria isso. pouquinho tarde, porque esse não é meu celular, né? Daí minha mãe que não me avisou que ia aula. Acontece. Mas a gente estava falando de algumas Falta coisas. 4 minutos. A gente A gente estava só tava falando falando de uma de coisa algumas coisas aleatória. aleatórias, e aí eu perguntei se vocês estão fazendo as atividades, entendeu? Então, por quê? Como Professor, ficou meio longe assim o período, aí a gente tem que Ô retomar as professor, atividades, entendeu? não. Oi. O professor também vai fazer igual de ciências, vai mandar atividade, só que não vai colocar dia de entrega. O meu, na verdade, eu já coloquei o dia de entrega, só que eu estendi para o dia 20, entendeu? Mas assim, eu vou Não é receber. não é dessa ela tava, semana. ah, era pra entregar ontem e foi adiado pro dia 20. apesar de estar a data lá, as datas para o dia 15, alguns, vai ser, na verdade, a gente vai estar recebendo até o final do mês, tá? Isso por quê? Porque a gente sabe que alguns tiveram situações diferenciadas, É, problemas com internet, energia, tudo isso. Então, esse o mês vai ser mais de, light, digamos assim, né? o de educação física eu não pude fazer por causa que meus pais estão numa correria e não Ah, estabeleceram ainda tudo lá na onde que eles trabalham e aqui em sim. casa. Então, mas sempre, sempre, gente, se vocês conseguirem mandar um recado para o professor, avisem, porque daí o que que acontece? Na maioria das vezes, nós estamos dando nota, entre aspas, uma nota mais assim conceitual, assim, o aluno está fazendo tudo, está se esforçando ou não está fazendo, ou não está nem aí. Aí o que que acontece? Se você não faz por algum problema, alguma situação, e você não comunica o professor, aí a gente acaba não sabendo o que está acontecendo. Então sempre comenta lá no chat, lá assim, nas mensagens, professor, tive dificuldade de fazer atividade devido a um tal assunto. O professor vai entender, certo? Mas sempre tenta mandar uma comunicação, uma nuvem de fumaça, lá, né? Faz uma fumaça, professor. Então, assim, tem que saber que nós estamos conscientes das dificuldades, nem todos têm a facilidade de estar com a internet em dia e também realizar todas as atividades, mas se esforce. Não é nem por nós, é por vocês Eu mesmos, tô, né? Se eu esforce como, por você. eu como eu Oi. tô aqui na casa da
Avó, a internet aqui é ruim, daí por isso que eu não faço pelo telefone as atividades, daí eu faço pelo papel. Também A acontece isso. internet é boa, mas como eu não tô em casa, Muitas vezes você abre um vídeo e não roda, né? Então, mas se você conseguir fazer pela internet é melhor. Mas caso não dê, tem a opção da escola de você pegar o eu tô aqui empréstimo. na casa, tô aqui na casa da minha avó por causa que a minha mãe ela trabalha num posto de saúde e eu fico sempre grudada com ela e com a minha avó. Daí minha tia disse pra mim escolher se eu quisesse ficar lá em casa ou aqui na minha avó. Daí eu escolhi ficar aqui. Eu tô desde que as aulas terminaram aqui. Ah, tá. Então, mas é Eu tô bom, pegando cara. É papel bom. impresso. E daí eu só vejo a minha mãe de longe só. Mas assim, é igual eu falo, se não conseguir pela internet, pega o material, tem lá atividades, façam por lá. Se não tem apostila, avise a escola se teve algum problema com a Ô, apostila, professor, certo? ô, Alguns estão professor, pedindo para sair, só para finalizar então, tá? Quem quiser professor, posso sair, falar pode uma coisa sair, bem rapidinho? pode falar. A minha mãe acabou de me acordar, né? Sabe que Sim, eu tava sonhando com todo mundo da escola? A gente sério? tava fazendo